Boa tarde, pessoal. Iniciei a gravação agora, mas eu vou esperar 2 minutinhos ali para dar o horário ali de início, para que todos possam estar no encontro para nós iniciarmos a nossa segunda reunião, né? Vocês estão fazendo só esse de trilha ou vocês estão fazendo outro? Mais algum? Só esse. Mas era só um que dava para fazer, né? Não dava para fazer 2. Na primeira jornada dava para fazer 2, daí na segunda só uma, e na terceira era só um, aí depois que abriu para 2. Mas eu não sabia que abriu para 2. Na primeira, eu fiz a inscrição para 2, só que daí mudou meu horário da escola, daí eu não pude fazer os 2, eu fiz um só. Mas eu não sabia que era 2 agora. Então, mas eu vi lá alguém comentando, mas eu não cheguei a entrar, porque eu me inscrevi para um só, e só dava para um. Aí me parece, alguém comentou que tinha aberto para 2. Não sabia. Olá, professora Lucimara, tudo bem? Professora Simone. Pessoal, acho que já podemos iniciar, né? Eu vou abrir aqui a tela maior, que fica mais fácil de vocês verem. A gente tem bastante coisa, nós vamos aí ganhando tempo. Lembrando, né, que não é mais preciso fazer o diário formativo, então não, caso alguém queira fazer uma anotação, mas é uma anotação pessoal, não é preciso entregar mais nada como era nas jornadas anteriores. Então, trilha de aprendizagem, liderança e ética, reunião 2. O nosso tema, né, do encontro de hoje é o NEM e itinerários formativos, trilha de aprendizagem. Para quem já fez a segunda jornada nos itinerários formativos, então, às vezes, esse primeiro momento talvez fique um pouco repetitivo. Mas no nosso acolhimento, a gente vai fazer uma retomada ali com aqueles que já têm algum conhecimento sobre a jornada anterior, que possa compartilhar com os colegas. E aí, para os demais, né, vai ser algo novo, né, caso não tenha ainda trabalhado essa temática na escola ou algum outro curso. Então, nossa agenda de hoje, nós teremos um acolhimento, como eu disse, que esse acolhimento vai ser um momento de retomar, relembrar algumas coisas que foi trabalhado sobre itinerário formativo em outras jornadas. Nós teremos ali alguns conceitos importantes que eu vou estar tentando esclarecer para quem ainda tem algumas dúvidas referente a como será essa organização do novo ensino médio, essas trilhas de aprendizagem a partir do ano que vem. Aí nós temos uma atividade mão na massa, onde vocês vão se dividir em grupos. É importante que vocês pensem, né? Eu posso fazer divisão, mas eu prefiro que vocês se dividam entre vocês, até porque tem alguns que já têm alguma afinidade, né? E que vocês dividam esses grupos em 4 e depois esses grupos permaneçam em todos os encontros. Caso queiram trocar, não tem problema, mas eu recomendo que sempre fiquem os mesmos grupos, até porque vocês vão criando mais afinidade, né? E se organizando melhor. Aí depois nós vamos 20 minutos para socialização, e no final alguma consolidação sobre o que foi discutido e tirar algumas dúvidas caso tenha ficado. Tem uns formulários, hoje nós temos 2 formulários que vocês vão precisar preencher. Então, nossos maiores objetivos do encontro de hoje são compreender o que é uma trilha de aprendizagem, conhecer as produções pedagógicas previstas na trilha e reconhecer o ESO mais aulas como um recurso de apoio à prática docente. Nós já vamos começar com um formulário que não sei caso alguém de vocês já tenham preenchido, mas esse é um formulário que vocês irão preencher com alguns dados sobre a formação de vocês e interesse que vocês têm caso queira trabalhar em curso técnico. Tá? Eu vou colocar aqui. Eu já preenchi, eu preciso preencher novamente? Não, só quem não preencheu ainda. Vou colocar o link aqui, tá? Aí eu vou dar aí 3 minutos, né, para vocês preencherem. Ele é bem tranquilo. Eu também já preenchi o meu. Se for surgindo dúvida, é só vocês perguntarem. O link já está no chat. Todo mundo consegue abrir por aqui ou tem alguém que quer que eu coloque no grupo do WhatsApp? Vou marcar aqui 3 minutinhos.
Boa tarde, professora. Boa tarde. Consegue me ouvir? Consigo te ouvir. Então tá. Eu entrei agora, você estava explicando. É que hoje eu estou sem câmera, tá? Que eu estou no computador e estou sem câmera. Só queria saber se dava para me ouvir. Eu já preenchi também, tá? Ah, ok, então. Você entrou com outro e-mail que não é o seu. Como você me fala seu nome? Que assim não, tá. Eu fiz o. Então vou sair e entrar de novo, porque eu cliquei no @escola. Mas entrou porque pediu para autorizar, e daí como tá você... Então eu vou sair e entro novamente. Tá, se você preferir, tudo bem, mas por mim não tem problema. Daí só não tem? Não, mas eu cliquei na hora que apareceu para pedir, eu cliquei no @escola, mas não deve ter. Mas você que sabe, se você quiser entrar de novo, se quiser ficar assim, não tem problema. Só me passa não seu nome. precisa ser no @escola, então fico com esse. Só me passa seu nome. Silvana, não tá Silvana? Não, tá Si Borégio. Não, então eu vou sair e entro de novo. Peraí. Então tá bom. Já vou clicar lá. Só me sinaliza, gente, se tem alguém que tá preenchendo. Não tem ninguém preenchendo? Todos já preencheram? Eu já preenchi, professora. Eu estou preenchendo. Estou preenchendo. Tá, então tá. Daí quem tá preenchendo eu vou aguardar. Pronto, agora deu, né? Deu certinho, professora Silvana? Tá bom. Eu já vou colocar aqui no chat o link do nosso acolhimento, que é a dinâmica do aquário. Aí, para quem está no computador, consegue acessar. Para quem está no celular, tem que ter o Jamboard instalado. Então, daí acaba ficando um pouco mais difícil. Mas não tem problema se não conseguir participar. Ok? Vejam se vocês conseguem entrar. Sim, deu certo. Ok, então. Pessoal, mas quem está preenchendo pode continuar preenchendo, tá? Não tem problema, eu mesmo mais 3 minutos para preencher. Eu só vou explicando a nossa dinâmica de acolhimento aqui. Quem aqui já fez aquela dinâmica do aquário? Já conhecem, já fizeram? Nós temos 15 minutos para fazer ela, né? Não sei se vocês conhecem. Vamos tentar fazê-la de forma online. Então, nessa atividade, quem se sentir mais à vontade sobre o que vai ser discutido, senta no meio de um círculo. Aqui, como nós não temos como sentar, a ideia vai ser o quê? Vai ser, eu vou compartilhar esse link do Jamboard, e esse link do Jamboard tem o desenho de um aquário. Então, vamos imaginar, virtualmente, vocês vão participar desse círculo, né? Então, aqui é o nosso aquário, e quem for participar, para responder as questões de acolhimento, vai lá e coloca um post-it com o nome. Então, vamos funcionar dessa forma, né? Como em formato online, a ideia vai ser essa. Ali, a orientação é assim, né? Ó, que quando fazemos ela presencialmente, senta-se no meio do círculo para discutir as questões centrais, levantadas pelo professor, rodeados por um grande grupo de observadores. Então, faz um grupo, um círculo grande de pessoas, e os estudantes que se sentirem à vontade em participar da discussão, entram no meio do círculo. Então, a ideia no formato online é o quê? Nós mantermos as nossas câmeras desligadas, exceto 2 participantes, que irão iniciar a discussão. Na sequência, os demais vão ligando suas câmeras conforme se sentirem à vontade de entrar no debate. E daí, vocês clicam nesse link do Jamboard, vai abrir para vocês, eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui, vocês já até colocaram, né, o nomezinho. Coloque, 2 pessoas colocam o nome para a gente começar. Aqui dentro do aquário. Pode fazer mais pequenininho e colocar aqui. Isso, deixar. E o demais, coloque o nome tudo em volta. Só deixa no meio do aquário aqueles que vão falar. E daí a gente nem precisa trabalhar com a questão da câmera. Podemos trabalhar só com a questão do aquário. Todos vão colocando em volta, quem tiver possibilidade, né? Quem tiver no celular, como eu disse, se não tiver o Jamboard, não consegue.
Então, coloca ali, todo mundo vai colocando os nomes em volta, e os dois que vão falar primeiro é a professora Simone e a professora Ione. Eu vou aguardar vocês colocarem. Enquanto vocês vão colocando, eu vou prosseguindo aqui, tá? Vocês podem ir colocando lá enquanto eu vou prosseguindo. Então, sobre o que nós vamos conversar? Primeira coisa que vocês precisam, vou abrir maior, senão vocês não enxergam bem. Primeira coisa, esse slide apresenta a proposta do diálogo para o nosso acolhimento. Aí, a foto de 2 documentos, que são os 2 documentos norteadores para a formação geral básica e para o itinerário formativo do novo ensino médio. É importante saber que eles impactam diretamente na nossa prática docente lá na escola. Então, a partir do ano que vem, vocês sabem que nós teremos uma flexibilidade maior no currículo. De que forma, né? Os conteúdos, eles serão apresentados para os estudantes de forma integrada, né, de acordo com as áreas do conhecimentos, a área de humanas com linguagens e a área de ciências da natureza com matemática. E os estudantes, eles irão escolher, já foi feita até uma pré-sondagem, mas no momento da matrícula, eles irão escolher qual área que eles querem se aprofundar. Se é a área de humanas e linguagens, ou se é a área de ciências da natureza e matemática. Então, nós não podemos negar que são mudanças bem significativas para o nosso estudante e para a comunidade escolar como um todo, né? Porque aí entra o papel também dos pais, né, na orientação deles. Na escola, os professores, o professor de projeto de vida, que vem trabalhando desde o início do ano, né, com algumas orientações relacionadas a habilidades desse estudante em relação à área do conhecimento. E na escola, né, qual que é a principal mudança? Então, já comentei com vocês que a principal mudança é justamente essa, o estudante ter uma flexibilidade para escolher a área que ele se sente mais interessado, que ele tem mais facilidade. Eu, por exemplo, na minha época, com certeza eu teria escolhido ciências humanas e linguagens, porque eu desde sempre tive comigo quais as áreas que eu tinha maior afinidade. Entretanto, nós sabemos que nem todos os estudantes têm esse conhecimento de saber qual área que eles querem se aprofundar. Então, por isso a importância, né, dos professores, a importância até mesmo, principalmente dos próprios pais ou responsáveis nessa orientação, nessa ajuda, nesse apoio para o estudante. Porque talvez ele não, por si só, ele não percebe qual área que ele tem mais afinidade, ele acaba ficando um pouco indeciso em relação a isso. Então, nossa prática docente, né, já a partir desse ano, já está sendo dentro desses 2 documentos que nós temos aí, 2 documentos norteadores, que é os documentos que orientam a formação geral básica, depois eu vou anexar todos esses documentos lá na área do Classroom de vocês, para vocês terem acesso na íntegra desses documentos, e o outro documento que fala do itinerário formativo. Então, agora vamos retomar para a nossa dinâmica, para vocês entenderem o que nós vamos fazer, né? Então, aqui um exemplo de como é, mas vocês já abriram o Jamboard, já viram. E para iniciar nossas questões instigadoras dentro desse debate, dessa conversa, né, um momento para a gente conversar um pouco, até para que eu saiba o que vocês já sabem, o que vocês querem saber, quais são os impactos da mudança no ensino médio em seu trabalho? Como que você considera esse impacto no seu trabalho? E como você organiza a sua prática diante desta mudança? Então, são 2 questões bem instigadoras mesmo. Vou voltar lá para o Jamboard e nós vamos conversar a respeito disso. Então, nós temos a professora Simone e a professora Ione. Quem das 2 gostaria de começar a falar um pouquinho com base nessas 2 questões instigadoras? Pode ser eu, professora Marcela. Simone. Pode falar, professora Simone. Tá. Boa tarde a todos aí do grupo. Boa tarde. Então, professor, quais os impactos da mudança no ensino médio em seu trabalho? Eu senti pouco impacto ainda, porque estou com o ensino fundamental, mas eu percebo, em uma disciplina que eu trabalho, eu percebo o impacto na grade curricular, a diminuição de aulas de sociologia, de filosofia, e aumento de outra carga horária de outra disciplina. Então, os impactos ainda acho que vou sentir o ano que vem. Como você organiza a sua prática diante dessa mudança? Como eu falei, respondendo a primeira ainda, né? Eu não senti ainda muito, estou fazendo a primeira prática que eu estou tentando mudar, fazendo esse curso,
né, que está dentro das trilhas, para poder conhecer um pouco melhor sobre essas mudanças no ensino médio. Então, a partir desse conhecimento, dessas mudanças, é que eu pretendo me organizar na minha prática e nas minhas mudanças. Ótimas reflexões, gostei muito quando você fala, né? Como você disse, você não trabalha ainda, né? Eu acho que eu, por exemplo, que eu tenho o ensino médio, mas eu estou com o primeiro ano, não deu para sentir também como que será essa organização na prática, porque eu acredito que a mudança maior é a partir do ano que vem mesmo. Pode falar, professora Iane. É isso que eu ia falar, né? Que esse ano não teve, né, grandes mudanças, né, em relação a isso. As mudanças, elas virão a partir do ano que vem, né? Então, ano que vem, a gente vai saber, né, lá no dia da distribuição de aulas, né, como que vai ser. Até porque cada colégio, eu acredito que vai se organizar de uma forma diferente de acordo com a realidade, né? Então, mesmo que se diga que vai ser dessa e de outra forma, mas a gente sabe que na prática é diferente, né? Porque cada colégio tem uma realidade, tem um determinado número de salas, tem um determinado número de professores disponíveis, né? Eu acho até que cada núcleo, a própria distribuição da aula de núcleo para núcleo varia bastante. Então, porque tem a quantidade de professores é diferente, né? De acordo com as disciplinas. Então, eu sempre converso com pessoas de núcleos diferentes e a distribuição de aulas é totalmente diferente, né? Então, imagine agora, né, a partir do ano que vem. Então, acho que esse impacto, né, a gente só vai poder dizer a partir do ano que vem. Esse ano eu tenho o primeiro ano, tenho o segundo, e mais como no primeiro não teve é a partir do segundo ano, né, que essas transformações acontecem, então não dá para a gente traçar, né, como que vai ser a partir do ano que vem. Eu não sei se ano que vem eu quero pegar segundo ano, né? Porque, sei lá, dá até medo, né? De como que vai ser todas essas questões. Mas, se eu tiver a possibilidade de não pegar segundo ano, eu não pego. Então, eu pego o primeiro e pego o terceiro, né? Que o terceiro não vai ter mudanças e o primeiro continua da mesma forma. Então, vamos ver, né? O que vai acontecer a partir do ano que vem. Nós estamos esperando. A professora Lourdes ergueu a mão, já pode colocar seu nome dentro do aquário. Aí, nessa dinâmica, vocês vão colocando o nome de vocês dentro do aquário. Quem for falando vai saindo. E quem quer falar vai colocando o nome dentro do aquário. A professora Lourdes, professor Edson. Professora, alguns impactos já estão sendo sentidos por mim, porque eu trabalho com história e projeto de vida. E eu percebi que, se já era difícil no ensino médio antigo, para eu organizar os conteúdos e trabalhar todos, que sempre ficava um pouco atrasada, agora, com maior razão, eu vejo que a gente não dá conta dos conteúdos de história, porque, por exemplo, história, nós já estamos trabalhando aquilo que está trabalhando lá no segundo ano. Então, os conteúdos são muitos, a gente não trabalha bem, não tem como os alunos assimilarem, memorizarem algumas coisas. E também, o projeto de vida, no início, eles não levaram muito a sério. Talvez tivessem considerado uma coisa mais, assim, não tão importante. Depois, quando foi na hora de escolher, né, quando a gente ministrou a aula 44, que era para a escolha da área, eles ficaram confusos e teve que ter um trabalho intenso naquela semana, para eles poderem fazer um discernimento o mais próximo possível daquilo que eles gostam. E também eu percebi que houve muita influência dos pais, que alguns adolescentes nem sabiam o que queriam e foram pela ideia dos pais, e que eu acho que no início do ano vai ter muita desistência. Não, troca, né? Por exemplo, eu quero ser da área de ciências da natureza, eu das ciências humanas, enfim, que vai ser bastante bagunçado, principalmente no início do ano, porque me parece que eles podem trocar, se for no início. Ao final do trimestre. Então. Eles têm que fazer um trimestre naquela área. Sim. Então, já deu para sentir, assim, muita coisa que vai ser atropelada e a gente vai fazer de conta que ensinou, eles fazendo de conta que aprenderam. Eu estou bem preocupada com isso. Então, você já sentiu essa questão
na organização dos conteúdos, né? A grande quantidade de conteúdo para o primeiro ano, né? Está envolvendo o conteúdo do primeiro e do segundo ano, com 2 aulas semanais, né? Exatamente, professora. Outra professora também comentou, né, na redução da carga horária de alguns componentes curriculares, outras. Professor Edson pode falar. Acho que mais uma pessoa, daí a gente já passa já para, se alguém quiser complementar depois, a gente vai falando no decorrer da explicação. Pode falar, professor Edson. Então, boa tarde a todos. Então, acho que, como os professores já comentaram, eu acho que tem já bastante impacto aí. Primeiro, nós não temos a oferta do componente de sociologia, né? Nós temos, como a professora falou, vários conteúdos que se aglomeram, mas a dinâmica da BNCC, como ela está posta, o ensino nesse ano, na verdade, ele também não está de acordo com o que é a BNCC, basta olhar os livros didáticos, porque a perspectiva é uma comunicação e uma proposta interdisciplinar que esvazia os conteúdos da forma como ele é trabalhado, né? Porque, na verdade, não tem essa perspectiva de trabalhar como a gente costuma trabalhar no ensino fundamental, ou trabalhava até então. Então, os conteúdos eles vão se trabalhar de uma outra dinâmica. Acho que esse é um processo sério. Essa ideia do aluno poder mudar efetivamente não ocorre, porque basta ver o que ocorreu, pelo menos nas escolas que eu trabalhei, os alunos que estão nas escolas no ensino profissionalizante e que resolveram voltar para o ensino normal, eles não puderam. Não puderam? Não, porque tem um limite, porque a lei diz também isso, né? Se o sistema garante, tem a ideia do letramento lá, diante das possibilidades do sistema e das escolas. Então, se eu tenho 40 alunos no curso técnico de administração, 40 do sistema, e eles querem migrar, onde eles vão entrar? Exatamente. Então, vamos pensar, se os alunos escolheram, por exemplo, lá a área da área de exatas, né? Então, eu tenho 3 turmas de exatas e uma de humanas. E depois do primeiro trimestre, eles querem mudar todos. Vai mudar como? A distribuição de aula, a organização de turmas, né? É porque está dizendo, está lá. Eu fiz questão de ler para os pais e falar assim, está aqui, está escrito, ó, diante das possibilidades do sistema e da mantenedora. Então, se não tem isso, e eu falei assim, basta olhar esse ano, não tem, entendeu? Teve vários alunos do curso técnico que quiseram migrar e não puderam, e o contrário também é verdadeiro. Os alunos que estão normal, se eles irem para o sistema, todos, eles podem? Não podem, porque eu tenho um limite de vaga, 40 vagas, 50 vagas. Se eu tenho 60 alunos querendo ir para lá, não tem. Então, eu acho que esse é um elemento importante. Essa questão, então, do esvaziamento do conteúdo, ao mesmo tempo, uma quantidade enorme de conteúdos, ao mesmo tempo que parece que tem que ser dado, ministrado, com uma dinâmica, a gente pensa assim, dinâmicas diferentes, com diálogos diferentes, mas que a gente não tem tempo para se conversar entre os professores. Então, assim, eu vejo que isso tem vários trabalhos e a gente virou mais operador e menos intelectual das nossas aulas e do nosso processo de produção. Se eu quiser continuar sendo intelectual e produtor das nossas aulas, né, a gente trabalha 80 horas de aulas semanais, né, que a gente tem que trabalhar no fim de semana, à noite e tudo mais, né. Então, tem coisas legais aí nessa perspectiva, né, mas tem muita coisa aí que precisaria ser repensada considerando a dinâmica, porque a BNCC também fala de valorização do nosso trabalho, mas infelizmente não é isso que estamos vendo. Obrigado. Nada. Eu acho que você fez pontuações, colocou pontos bem importantes, né? Quando você coloca até a questão do livro didático, né? Inúmeros livros didáticos na sala de aula e eles não contemplam. Quando eu iniciei no primeiro ano, assim, eu fiquei desesperada. Por onde que eu vou? Vou pelo livro? Vou pelas aulas do RCO? Porque não se conversavam. E eu desesperei, eu fui direto na CED, liguei direto na CED e falei, por onde que eu vou, né? Não, professora, você tem que seguir as aulas do RCO, é o nosso material de apoio, né? E o apoio, ele não é obrigatório de utilizar, você pode personalizar, você pode adaptar, mas a sequência logística dos conteúdos é a partir dali. Tanto é que vem a prova Paraná a partir daquilo, né, que nós estamos trabalhando na aula do RCO. E uma outra professora também comentou da questão de não conseguirmos dar conta. Eu ainda estou nos conteúdos do segundo ano, do segundo trimestre, eu não consegui fechar. Porque você começa a trabalhar, um tem que puxar outros conteúdos, e se você quiser explorar de uma forma adequada, você também não consegue. Os impactos para o nosso estudante é a partir do ano que vem,
porque daí eles terão que escolher. Até esse ano está tudo como sempre foi, né? O impacto maior para eles esse ano foi a sexta aula, vocês não comentaram, né? Mas a sexta aula também foi um impacto na organização. Alguns alunos se adaptaram bem, outros não. Então, estamos aí numa briga muito ferrenha para que esses alunos criem o hábito da sexta aula. Mas, para nós, professores, nós já estamos sentindo o impacto dessas mudanças, sim, né? Nesse ano aí, uns mais, outros menos, né? Tivemos a perca aí de alguns professores de algumas áreas, de alguns componentes curriculares, ganhos em outras áreas. Então, e assim nós vamos nos organizando. Bom, gente, a nossa prática nós já sabemos como está, né? Então, vamos agora, não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma coisa, se eu posso continuar, se vocês gostariam de complementar, de falar, fique à vontade. A qualquer momento, vocês podem me interromper, tá? Professor Nicolas Ergalmão, pode falar, professor Nicolas. Então, assim, eu moro em Prudentópolis e aqui a sexta aula está sendo uma falácia por conta de que, assim, eu então trabalho com filosofia e sociologia, né? E a gente percebe, né, conforme já foi então pego falado, um esvaziamento das próprias ciências humanas. Uhum. Os alunos que, né, assim deveriam ser muito, assim muito mais críticos, né? A gente percebe que da forma que vem sendo abordado ali aquele assunto, a gente percebe que se concentrou muita matéria, acreditando que o nosso aluno teria, então, a bendita autonomia. Mas eu percebo aqui que muitos alunos optaram, né, foi feito sondagem, pesquisas, conforme eu gosto daquela matéria porque, então, o professor é assim, eu vou para aquele lado. Eu gosto daquela matéria porque é fulano, é o professor gente boa, eu vou para aquele lado. E eles se esquecem de voltar o olhar para a vida deles, para a vida profissional deles. Então, não é para eles irem para isso ou para aquilo por conta de quem vai ministrar a aula. E a sexta aula em Prudentópolis não acontece por conta do transporte escolar. Eu tenho a última aula, os alunos precisam sair 40 minutos antes e eles acabam perdendo a aula. E ninguém fala, né? O chefe está mudo quanto a isso. Ninguém fala, a mídia não fala. Então, a gente já tentou fazer com que os pais, com que o prefeito e tudo, e não acontece. Então, é mais uma falácia, né? Nossa, professor, Uhum. na escola onde eu trabalho, a sexta aula acontece, entretanto, aos trancos e barrancos, né? A produtividade, vamos usar o termo, é um termo errado, né? Mas no sentido de pensar o desempenho dos estudantes, seria o termo mais adequado. O desempenho dos estudantes, e até a nossa mesmo na sexta aula, ela é muito menor. Os estudantes estão cansados, estão desatentos, por mais que você consiga com que eles foquem em você, mas eles estão ali, não sei onde que está a cabeça, né? Então, é um pouco preocupante mesmo, que eles não estão com esse ritmo ainda, não sei se 6 aulas num período é a melhor forma, né? Então, assim, professora, município vizinho que eu dou aula também, Guamiranga, são do. Então, assim, é cidade pequena, dá super certo a sexta aula com relação a transporte, mas aqui não dá certo por conta de que tem, então, escolas pela manhã que ofertam ensino médio. O velho ensino médio, o novo ensino médio, e tem outra escola ao lado que acaba oferecendo o ensino fundamental 2. E por conta de serem horários diferentes, o aluno do novo ensino médio, né, ele precisa sair antes. E acaba sendo prejudicado, né, nessa Sim, sexta com certeza. Nossa, é preocupante mesmo, hein? Nesse caso, como o transporte escolar, só um minuto, professora, nesse caso, como o transporte escolar não atende esses estudantes, né, o correto seria eles, não sei se tem espaço na escola também, né, eles irem ficar uma tarde ou ir uma tarde para fazer essas aulas. Mas também depende do espaço, né, escolar, que às vezes não tem sala suficiente para isso no período do contraturno. Tem que usar aqui a mão? Não, eu não ergui a mão, mas eu queria dizer que na nossa escola fizemos a experiência do dia todo. Então, uma vez por semana, eles ficam o dia todo na escola. Mas também é muito cansativo e eles reclamam muito, porque nós não temos também espaços e todo aparato para dar aulas assim com mais criatividade em espaços diferentes e tentar fazer coisas diferentes, porque aí só tem aquela sala e pronto, né? Tem que trabalhar ali o dia inteiro. Não é fácil, é outro desafio também.
professor Edson colocou aqui, né, que a sexta aula, distribuição de projeto de vida, pensamento computacional, educacional, financeiro, que foram escolhidos pelo diretor. A professora Thalita colocou, regredimos também nesse aspecto, é importante essa informação, o professor Nicolas, né, ela concordou com o que o professor colocou, o professor Edson também colocou, o ano que teremos mais disciplinas que serão distribuídas pelo diretor, de acordo com a avaliação que ele faça do perfil dos professores. O papel da impossibilidade da distribuição de aula está acabando. A professora Thalita colocou, muito preocupante, vimos na disciplina de ensino religioso o que acontece, né? Então, tem algumas questões particulares que acontecem nas escolas, talvez nem tão particulares assim, mas que são preocupantes. Então, aqui, pessoal, vamos pensar aqui, o currículo do Paraná, ele é composto de duas partes integradas e indissociáveis, que é a formação geral básica e que é a parte do itinerário formativo. A parte da formação geral básica é aquela que vai orientar o trabalho docente, o nosso trabalho, visando o desenvolvimento das competências e habilidades, aquelas que são consideradas essenciais. Ou seja, aquela aprendizagem que entende que o estudante não pode sair daquilo, não pode perder, né? É essencial de cada componente curricular. E no que diz respeito ao itinerário formativo, já é um conjunto de unidades curriculares que possibilita o estudante aprofundar seus conhecimentos. Ou seja, aquela área que se entende que ele tem mais aptidão, que ele tem mais interesse, no sentido de se preparar para os estudos, para o mundo e para o mercado de trabalho. O mundo do trabalho, quando se fala mundo do trabalho, não é só o mercado de trabalho, mas o mundo em sociedade. Então, ele deve se aprofundar os saberes da área que eles têm mais interesse em se especializar. Então, aí nós temos a imagem dentro do círculo, né? Uma que é a formação geral básica, e a outra que é o itinerário formativo, e os dois documentos que norteiam essa, tanto a formação geral básica como o itinerário formativo. Depois eu vou postar esses dois documentos para vocês lá, para vocês terem acesso, ó. Eu vou abrir aqui e vou mostrar onde que eu vou pôr, caso vocês tenham interesse em dar uma olhada nesses documentos. Já vou logo adiantando que são documentos, não sei se vocês já tiveram acesso, mas são documentos bem robustos, né? Mas vale a pena dar uma olhadinha. Eu vou colocar aqui, ó, legislação do NEM e do itinerário formativo, tá? Então, nessa parte aqui. Outras informações, algumas coisas eu coloco aqui na biblioteca, mas o que diz respeito a essa documentação, que fundamenta, eu vou colocar aqui na legislação. Então, a formação geral básica, né? A organização curricular está dividida em duas partes, como eu comentei. Aqui, trazendo as aprendizagens essenciais, que orientam o trabalho docente, visando o desenvolvimento. Será que acho que tem alguém com o microfone ligado? Que orienta o trabalho visando o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais, e o itinerário formativo, que é um conjunto de unidades curriculares que possibilita ao estudante aprofundar os conhecimentos e preparar, né, e se prosseguir para o mundo de trabalho, conforme eu já comentei com vocês. E aqui, pessoal, eu trouxe a organização da primeira série, segunda série e terceira série. Então, quais os componentes curriculares que os nossos estudantes têm agora nessa primeira série? Filosofia, geografia, história, física, química, biologia, matemática, português, artes, inglês e educação física. E as unidades curriculares, que são projeto de vida, pensamento computacional e educação financeira. Na segunda série, percebam que essa parte da formação geral básica, a parte cinza, ela está menor. Por quê? Filosofia, por exemplo, entrará dentro de uma trilha de aprendizagem. Então, aqueles componentes curriculares que não estão aqui, eles irão entrar aqui dentro dessa trilha. Entretanto, apenas para os estudantes que escolherem essa área do conhecimento. Então, para aquele estudante que não escolher a área de ciências humanas e linguagens, ele terá uma outra organização, outras trilhas, certo? É importante que vocês saibam isso. Quando chegar na terceira série, reduzirá ainda mais a formação geral básica. Ao invés de 4 trilhas, eles terão 6 trilhas. E ainda continuarão com as unidades curriculares. Eu só não tenho certeza do pensamento computacional, mas projeto de vida de 2 aulas reduz para 1. E educação financeira, eu acho que é 2 aulas semanais, não tenho certeza. Só para o projeto de vida que eu tenho certeza que é de 2 vai para 1, tá? E daí aqui as trilhas. Aqui, pessoal, é só para a gente relembrar que os itinerários formativos no Paraná, isso não é de todos, itinerários formativos todos os estados têm. Entretanto, no Paraná, foi optado que ele seria ofertado de forma integrada.
Então, o estudante ele não vai escolher língua portuguesa e matemática. Se ele escolher língua portuguesa, automaticamente é integrado às áreas de ciências humanas. E se ele escolher matemática, automaticamente está integrado com as áreas de ciências da natureza. Então, existe essa integração, que facilita na organização também, certo? E são os itinerários que aprofundam e ampliam as aprendizagens entre as áreas do conhecimento e os contextos diversos. Então, como que vai se dar, né, ao final desse ano letivo? Se eu não me engano, em novembro, né, já será feita aí a organização para o próximo ano letivo da segunda série, né? Então, nossos estudantes da primeira série, eles estão aqui. Tem as unidades curriculares, que são essas 3 que eu comentei, e tem a parte da formação geral básica. Essa parte das unidades curriculares também é itinerário formativo, mas é aquela parte do itinerário formativo que não é flexível. Tá? Então, os estudantes não têm itinerário formativo esse ano? Tem sim, só que a parte não flexível, certo? Que são esses 3 componentes curriculares. Ciências humanas e linguagens, ou eles optam em se aprofundar em ciências da natureza e matemática. E aqui eu já compartilhei isso com vocês no grupo do WhatsApp, tá? Então, aqui é só para vocês terem mais, novamente, essa visualização, para que vocês saibam que os estudantes que escolherem ciências humanas e linguagens, eles terão essas 4 trilhas, a partir do ano que vem, e aqui já tem certinho quantas aulas terá por semana, e qual o professor de qual componente curricular que terá prioridade na escolha da aula. E a ciências da natureza e matemática. Então, eu trago também, porque acho que na turma de vocês não tem ninguém dessa área, né? Mas eu tenho turma pessoal de matemática, que está fazendo ética, liderança e ética. Então, é sempre importante estar trazendo, até para vocês terem uma visualização, e para esse pessoal que não é da área de humanas. Então, nós temos aqui as 4 trilhas, né? Os professores de matemática têm programação 1 e empreendedorismo, professor de física, robótica 1, e professor de biotecnologia, biologia. Então, a trilha de biologia será pega pelo professor de biologia. Aqui eu já coloquei para vocês, né, que eles optarão por uma das áreas, e como que nós, professores, iremos trabalhar com as trilhas de aprendizagem. Então, o que é a trilha? É uma unidade curricular em que nós aprofundamos os conhecimentos das áreas, escolhidas por meio de um tema. Trilha de aprendizagem. Então, as trilhas de aprendizagem, todas elas precisam desenvolver as habilidades de 4 eixos estruturantes. Então, todas elas, seja da área de humanas, seja da área de linguagem, todas elas partem de 4 eixos estruturantes. Processos criativos, empreendedorismo, investigação científica, mediação e intervenção sociocultural. Esses são 4 eixos estruturantes. Eles não vão aparecer todos em uma sessão temática. O que é sessão temática? É trimestre. Então, eles podem aparecer processo criativo e empreendedorismo na primeira, no segundo trimestre, ou segunda sessão temática, vai aparecer empreendedorismo e investigação científica, né? Então, pode ou repetir, mas desde que os 4 apareçam ao longo do coletivo como um todo. Isso é bem importante você saber. Essas habilidades envolvidas por meio desses eixos estruturantes, né, criam oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade em que vive, fomentando o protagonismo estudantil. E como que a gente vai estimular o protagonismo estudantil? Por meio da produção pedagógica da trilha. Alguém de vocês já teve acesso a alguma trilha na jornada anterior? Com exceção dos cursistas que estavam comigo, né, que a gente analisou as trilhas de geopolítica. Os demais, vocês fizeram com outro professor ou vocês não sabem do que se trata a trilha? Eu lembro que a professora Ion estava comigo, eu não sei se aqui na turma tem mais alguém. O professor Edson também, né, teve acesso à trilha. Bom, mas eu vou explicar para vocês melhor o que é a pedagógica que está no final da trilha. Para cada trimestre, os estudantes são protagonistas e irão desenvolver uma produção pedagógica. Nada mais é do que um mão na massa. Só que um mão na massa que vai envolver, vai estar bem relacionado diretamente com o objetivo de aprendizagem daquela trilha e também com a estratégia de ensino que vai ser desenvolvida ao longo de todas as aulas. Então, é uma produção estudantil que envolve toda a produção do trimestre.
Então, você pode ir fazendo produções com os estudantes que vai culminar naquela produção final, ou você pode só ir trabalhando com eles, onde que o momento final eles produzem tudo uma vez. Então, cada ação temática tem uma forma de organização. Já está posto, nessa trilha já vem como que é essa produção pedagógica, já vem os encaminhamentos, entretanto, ela pode ser personalizada, pode ser adaptada de acordo com a realidade de cada localidade, de cada sala de aula. Então, vamos conhecer as produções pedagógicas previstas para o semestre e vamos relacioná-las com os objetivos de aprendizagem e demais elementos que apoiam a prática docente. Então, agora a gente vai para o Mão na Massa, no qual vocês vão ter acesso às informações de objetivo, conteúdos que vão organizar cada uma dessas sessões temáticas. Eu vou colocar o link para vocês dos subgrupos e também o link do Jamboard que vocês terão que preencher. Vou colocar o link aqui, vocês vão pensando nos grupos e depois eu explico como vocês vão ter que fazer essa produção. Vamos aqui em quantos nós estamos primeiro. Nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só que tá faltando gente, né? Parece que no encontro passado eu tinha mais. Vai dar 3 grupos. Vamos fazer 3 grupos. Fica 2 grupos de 3 e um grupo de 3 grupos. Fica 2 grupos de 3 e um grupo de 4. Aí dá certo. Acho que é 2 de 4 e 1 de 3, né? É verdade. 2 de 4, 2 de 4 e 1 de 3. Isso, que dá 11. Então, eu vou colocar aqui o grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Aí pode ser o grupo 3 ficar 3 pessoas? Eu acho que tem gente faltando hoje. Vocês querem se dividir? Quem quer ficar no grupo 1? Nome de 4 pessoas. Posso ficar? Tá, então, grupo 1, já estou mandando o link aqui. Professora Lourdes. Ione. Lucimara. Ione. Lucimara. Roseli. Então, o grupo 1 já são essas, tá? Lourdes, Ione, Lucimara e Roseli. Agora eu vou colocar tem que entrar, né? Tem que sair desse Meet e entrar no outro? Não precisa sair, se você conseguir ficar nos 2, agora se você quiser sair, vamos combinar o horário da gente voltar, 16h10, tá? A gente volta às 16h10. Aí eu passo lá no grupo explicando o que vocês têm que fazer. Vou colocar o grupo 2. Mais 4 pessoas, por favor. Professor Ivonei. Como eu faço para silenciar o grupo Meet que eu estou agora, para ir para o outro, sem sair? Ali, você não consegue ativar o som só desse grupo? Ali naquela caixinha entre os 3 pontinhos? Professora Ivonei. Eu vou sair. Professora Marli. Também, Marcelo. Professor Edson. Silvana. Então, ficou professor Ivonei, Marli, Edson e Silvana. E agora eu vou colocar do grupo 3. Aí quem que ficou no grupo, quem que ficou faltando? Ficou sem grupo. O professor Edson está no grupo 2. A professora Simone está sem grupo. Não, é que é outro Edson. São 2 Edson. Ah, são 2 Edson, né? Sim. O outro Edson já saiu. Então, o professor Edson Rezende, é isso? Exato. Professor Edson Rezende. Quem mais? Professora Thalita. Então, vai dar 4.
4. Eu acho que alguém tinha caído. Professora Thalita. Ó, ficou professora Simone, professor Edson Rezende, professora Thalita. Professora Marli já está no grupo. Professora Silvana já está. Professora Roseli já está. Acho que é só vocês 3 mesmo. Professora Simone, você está no terceiro grupo, professora Simone. Professora Ivanei. Agora eu vou entrar lá no grupo para orientar vocês. Marcela, Pode falar. você pode colocar o link para mim de volta no. Mandar pelo WhatsApp, que eu uso pelo computador e pelo celular, porque eu não consigo falar aqui pelo computador, que tem problema no áudio. Tá, eu vou colocar aqui, então. Esse é o grupo 1, né, Ione? Isso. Oi, estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu te mandei no WhatsApp. Mandou. Abriu lá? Eu tô entrando no seu grupo para colocar o link do Jamboard, tá? Não sei se você copiou ali. Eu já vejo, só um pouquinho.
Pessoal, exatamente 16h10. Vocês conseguiram fazer lá? Deu tempo? Vou ver se eu entro nos grupos e chamo o pessoal. Não sei se todos já retornaram. Profe, por favor, vai no grupo 1, que a gente não está conseguindo anexar lá as nossas decisões lá no gerente. Tá bom, professora Roseli, estou entrando lá. No 2, se possível, depois, prof. Professor Edson, pede para o pessoal sair de lá e volta aqui, a gente conversa no grande grupo, senão não vai dar tempo, já é 4h15. A gente conversa tudo no grande grupo, não tem problema, tá? Ok. O terceiro grupo já está aqui, a professora Simone, professor Edson Rezende, professora Thalita.
microfone da professora está desligando. Ai, desculpa. Pessoal, todos os membros do grupo já voltaram? O professor Edson pediu para que eu entrasse no seu segundo grupo, mas não vai ser possível. Qual que era a dificuldade de vocês ali, professor Edson? Nós conseguimos abrir o Jamboard e vimos ali os conteúdos, estratégia e os objetivos, só na hora de passar para os slides, para ordenar eles, nós tivemos dificuldade daí, em fazer as ações, copiar e colar. Não, tranquilo, mas você vai dar uma olhada e associar, né? Sim. Você gostaria, qual grupo que é o seu, professor? 1 ou 2? Eu 2, né? 2. Vamos começar ali, vamos fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, já é 4h16. O grupo 1 fala o que pensou do conteúdo do primeiro TRI, o grupo 2 fala o que pensou de conteúdos e objetivos e ações que se relacionava para o segundo TRI, e o terceiro grupo para o terceiro TRI. Vamos fazer assim? Que daí a gente tem tempo para vocês explorarem. Se não conseguiu copiar e colar, não tem problema. O importante é se vocês conversaram e analisaram os conteúdos que estão lá. Né? Pode... O primeiro grupo, que é a professora Lourdes, professora Ione, Lucimar e Roseli. O que vocês chegaram à conclusão do primeiro TRI? Aqui primeiro nós vamos trabalhar com o conceito e as relações de poder, tal conteúdo. Conteúdo, isso, e objetivo de aprendizagem. Então, a terceira, na ordem que estava, é o primeiro, no caso. Tá, você pode ler para nós? Eu não estou vendo. Você não está vendo? Quem é que está com o Jamboard aberto? Eu leio. Compreender o conceito de liderança como fenômeno social que envolve relações de poder para a promoção e defesa dos direitos humanos. Isso, muito bem. E a estratégia de ensino que vocês escolheram para trabalhar, para desenvolver esses objetivos e esse conteúdo? Pesquisar lideranças da comunidade ou da atualidade, focando nos tipos de poder que exercem em suas relevâncias para o contexto em que atuam. Ok. Então, depois nós vamos ver se vocês conseguiram articular de acordo com o que vem nas trilhas. Segura lá. Vamos lá para o segundo grupo. O segundo grupo, que é os professores... Professor Ivonei, Marli, Edson e Silvana. O que vocês pensaram? Nós do segundo grupo ficamos até em dúvida ali na hora de ordenar entre esse que foi apresentado ali pelo grupo 1 e o objetivo ali que se refere a identificar a interferência da linguagem na comunicação para se expressar de forma assertiva em diferentes contextos. Mas daí por decisão do grupo, nós escolhemos este para o segundo trimestre, esse que foi apresentado pelo grupo 1 aí. Compreender o conceito de liderança como fenômeno social que envolve relações de poder para a promoção e defesa dos direitos humanos. Conteúdos, conceitos de poder e tipos de poder. E na estratégia, pesquisar lideranças da comunidade ou da atualidade, focando nos tipos de poder que exercem em suas relevâncias para o contexto em que atuam. Tá, e qual a estratégia de ensino que vocês escolheram para articular? Essa que eu falei um pouquinho rápido, né? Estratégia. Em relação... Você já leu o conteúdo e estratégia. Isso. Não, então beleza. Relevância para o contexto em que atua. Foi essa, né? Isso. Não, beleza. Então, vamos ver depois como é que ficou o conteúdo do segundo TRI. E agora vamos para o grupo 3. São os professores, a professora Edson Rezende, a professora Thalita e a professora Simone. Qual a conclusão que vocês chegaram com o conteúdo do terceiro TRI? Posso passar aqui os slides? Pode sim. Para a gente encaixar aqui, até fazer um fechamento aqui. Então, nós pegamos o primeiro, que era, nós seguimos esse modelo aqui que estava dando as diretrizes, que era painel com líderes atuais. O primeiro, compreender o conceito de liderança, para fechar aqui, estratégias, pesquisar lideranças e conteúdo da Agenda 2030, da ONU, e ética e responsabilidade sobre as lideranças. 2. Roleplay, de debate a partir de temas atuais. Então, nós colocamos compreender como a ação humana interfere no ecossistema, conteúdos, conceitos de poder, tipos de poder, estratégias de ensino, pesquisar sobre a argumentação dos ofícios e sobre as principais formas de falácias para se falar sobre
sobre meio ambiente. Terceiro, daí estava aqui o projeto da melhoria do ambiente escolar, nós colocamos identificar a interferência da linguagem na comunicação para se expressar de forma assertiva em diferentes contextos, o conteúdo de argumentação para os sofistas, tá? E estratégias de ensino para fazer levantar as principais necessidades da escola. Ok. Então, pessoal, a ordem correta seria ali, a ordem que virá, né? Seria o primeiro, compreender o conceito de liderança. Então, quem colocou aí compreender o conceito de liderança no primeiro trimestre como um fenômeno social. Os conteúdos seriam o conceito de poder e tipos de poder. No segundo tri, seria identificar a interferência da linguagem na comunidade para expressar de forma assertiva em diferentes contextos. E o conteúdo seria argumentação para os sofistas e argumentos falacianos. Aí, no seria compreender como a ação humana interfere no equilíbrio dos ecossistemas da palestra do planeta, para exercer a liderança de forma sustentável, e o conteúdo Agenda 2030 da ONU, né, e ética e responsabilidade. Então, gente, assim, não tem como realmente saber qual o primeiro, qual o segundo, o terceiro. O objetivo dessa atividade foi justamente fazer vocês perguntar sobre quais são os objetivos de aprendizagem, quais serão os conteúdos que serão trabalhados nessa trilha de ética, de liderança e ética. Nós não estamos eu não tive acesso à trilha na íntegra, né? A mesma coisa que vocês estão tendo acesso, que eu também estou tendo acesso da trilha. Então, eu acredito que para a próxima semana, não semana que vem, na outra, nós já teremos acesso à trilha para ter uma noção do seu todo. Mas, a princípio, seria esse o nosso primeiro contato, né? Esses conteúdos e os objetivos de aprendizagem que serão explorados em cada uma das sessões temáticas. Então, sempre quando eu disser sessão temática, é a mesma coisa que trimestre. Então, cada sessão temática, e apesar de todas as sessões temáticas, né, ter uma relação, elas se fecham em si mesmas. Então, muitas vezes, a ordem do primeiro trimestre ou do segundo trimestre não vai interferir na sequência. Então, o que vai contar vai ser toda essa discussão do ano todo, que vai culminar lá na produção final do final do ano com os estudantes. Agora, eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente fechar algumas discussões desse encontro. Professora. Pode falar, professora. Na verdade, é uma dúvida que eu tenho. A gente já discutiu essa questão na escola e não ficou muito claro para mim. De repente, agora, você contemplando isso, possa ficar mais claro. Essas temáticas, elas são de forma interdisciplinar, é isso? São. Como é que se dá, então, dentro desse contexto novo? Dentro deles, tem lá, eu vou abrir aqui que você já vai conseguir ter uma noçãozinha, tá? Porque, olha aqui, deixa eu abrir maior para você ver. Dentro das trilhas de aprendizagem, aparecem os eixos estruturantes, aparecem os objetivos de aprendizagem, os objetivos de cada sessão temática, o encaminhamento metodológico, e tem uma parte aqui que é essa integração. Eu vou só adiantar para poder te explicar. Aqui. Então, aparece uma integração. Essas trilhas, elas já foram produzidas de forma que os temas se integram. Então, as pessoas que produziram, da SED, né, que produziram esse material, eles já se conversaram as diferentes áreas para produzir de forma integrada. Mas a forma como o professor vai explorar isso na escola também vai da particularidade de cada contexto. Mas os conteúdos, eles estão de formas amarradas entre as trilhas. Inclusive, ficou de nós, professores formadores, termos, né, quem trabalha com as trilhas, de todas as áreas do conhecimento, ficou de nós termos uma meet com a Vanessa, que ela é a coordenadora geral, que ela vai mostrar para a gente onde que cada uma das trilhas se conversam, porque elas já foram construídas de forma integrada. E depois, lá na nossa sala de aula, nós poderemos também fazer esse trabalho integrado com professores de outra área de conhecimento, como, por exemplo, quem que vai trabalhar essa trilha ano que vem? Preferencialmente o professor de filosofia. Quando o professor de filosofia estiver trabalhando essa trilha, se ele em determinado momento das suas aulas, ele vai ter a trilha, vai ter o RCO, se em determinado momento da sua aula, ele perceber que ele pode, de certa forma, trazer o professor de história ou de geografia para complementar alguma coisa, para ajudar, para desenvolver algum trabalho, ele também pode fazer essa relação lá no seu ambiente escolar. Mas a trilha, ela já tem uma parte onde fala dessa integração, inclusive ela dá uma sugestão, tá bom?
nesse sentido. Não sei se eu respondi sua pergunta. Era isso? Perfeito, obrigada. Então, aqui, pessoal. Vamos então conhecer os materiais de apoio pedagógico disponíveis que nós teremos. Nós teremos a trilha de aprendizagem, conforme eu comentei para vocês, que ela é organizada, ela tem uma introdução, ela tem os conteúdos de cada sessão temática, ela tem a sua organização curricular, ela tem as habilidades da área, as habilidades específicas do componente curricular. Então, está tudo colocado dentro dessa trilha. Mas ela é uma trilha, né? Um caminho a seguir. Ainda, depois dessa trilha, nós teremos a aula do RCO. Da mesma forma como nós já temos dentro dos componentes curriculares, o professor dessa trilha também terá essa aula do RCO. Como saber o que os estudantes precisam compreender, fazer e propor para o desenvolvimento da trilha? Bom, nós teremos aqui... Espera aí que saiu. Está aparecendo para vocês? Agora apareceu. Nós temos o documento da trilha de aprendizagem, nós temos o documento da trilha de aprendizagem, tem o objetivo de aprendizagem, mas o objetivo de aprendizagem ele será desenvolvido ao longo de todo o ano letivo. O objetivo da aula é o objetivo daquela aula, mas o objetivo de todas as aulas ao longo daquele trimestre, ao longo de todas aquelas aulas que você trabalhar do RCO, de certa forma, ela vai ajudar, né? Ela está montada, ela está preparada de forma a complementar aquele objetivo da trilha de aprendizagem. O termo correto não seria complementar, mas seria atender, né, ao objetivo de aprendizagem proposto na trilha. É como se fosse o objetivo geral e as aulas do RCO fossem objetivos específicos. Acho que assim ficou mais fácil vocês entenderem, né? Então, a trilha tem o objetivo geral de aprendizagem, né? E nos RCOs nós temos objetivos específicos. Aqui, só para vocês verem, né, o documento da trilha de aprendizagem, como que ele é organizado, e a aula do RCO. Quero atingir os objetivos de aprendizagem, mas eu não sei por onde começar. E agora, né? Como que você vai fazer? Tem toda a organização para que você possa acompanhar essa estruturação da trilha. Nós temos ali o objetivo de conhecimento, das sugestões de conteúdo. Nós temos essa parte que a gente vai falar problematização e mostrar quais serão as estratégias de ensino. Marcela, mas eu preciso seguir essas estratégias de ensino que está colocado na trilha? Não, você pode personalizar, você pode associar com outra, você pode mudar. O próprio nome já diz, é uma trilha para ser seguida, para o professor ter como parâmetro, mas se você desenvolver um outro trabalho de uma outra forma que você pensa que aquela estratégia de ensino vai te auxiliar, vai complementar, você pode mudar também. E aqui do lado, a aula do RCO. E aqui vai ter um código, né? Normalmente tem ali sugestões de vídeo, sugestões de filme. Normalmente tem um QR Code, onde o estudante, no caso vocês, pode acessar mais. Então, você pode disponibilizar esse QR Code para os estudantes também. São recursos de apoio para a estratégia de ensino. Então, sempre vai vir um saber mais. A mesma coisa nas aulas do RCO também. Também, normalmente, tem aquele saber mais. E aqui, aquela parte que eu adiantei, que é a parte de integração, né? A habilidade da área de forma integrada. Então, eles trazem ali a habilidade da área e trazem um encaminhamento do trabalho integrado. Só que é uma forma, vamos dizer assim, mais generalizada. A parte mais específica é o professor que vai ver a forma como ele acha melhor desenvolver. Então, ali nesse, por exemplo, está dizendo o seguinte: a prática integrada aqui se dará com a área de linguagens e suas tecnologias, mais precisamente com o componente de língua portuguesa, pois a comunicação se dá por meio de várias linguagens e permite discursos culturais, midiáticos e publicitários. Aí embaixo traz mais algumas orientações. Então, já está falando que nessa sessão temática, o trabalho integrado será dado com o professor da área de linguagens. Se você for lá na trilha do professor de linguagens, também terá esse encaminhamento falando que a integração se dará com o professor da área de filosofia, das trilhas de ciências humanas. Também tem um recurso de apoio para as estratégias de ensino da integração. Ali traz um texto jornalístico, entenda esse gênero textual. Então, tá tendo uma integração com o professor da área de linguagens e está trazendo qual a estratégia de ensino, recurso para você utilizar nessa aula, que, de certa forma, vai estar integrando com essa outra área do conhecimento. Então, resumindo, gente, o professor, para trabalhar a sua área, a sua trilha, né, para trabalhar esse itinerário formativo, ele vai ter o documento da trilha de aprendizagem, onde tem um objetivo de aprendizagem, é proposto por meio de metodologias ativas e terá uma produção pedagógica ao final do ano.
também terá as aulas do SCO. O objetivo da aula, como eu dei o exemplo, que são espécies de objetivos específicos, também será organizada com metodologias ativas, servirá como apoio pedagógico para o professor e sempre, tanto a trilha quanto a aula do SCO, sempre colocando o estudante como protagonista do processo. Aqui, se vocês tiverem algumas dúvidas, mais alguma dúvida em relação ao novo ensino médio, eu vou deixar um link para vocês, vocês podem preencher, e eles te respondem por e-mail. Ah, não, esse não é não, deixa eu ver, esse não é o link que vocês mandam as dúvidas, é outro. Esse aqui é aqueles perguntas frequentes. Vocês já viram esse documento? Eu posso deixar depois lá para vocês também. É perguntas frequentes. Já tem as perguntas e as respostas. O do link é esse aqui. Eu vou colocar aqui para vocês também. Que aqui você vai avaliar o encontro dessa semana e também vocês podem deixar sugestões ou também tirar dúvidas. Esse segundo link aqui. Contribua conosco. Eu vou dar 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês responderem esse Contribua Conosco. Enquanto vocês vão respondendo, Contribua Conosco, vou dar alguns recadinhos antes de finalizarmos aí o nosso encontro. Na semana que vem, não terá o encontro, terá o encontro, mas não será o encontro obrigatório. Por quê? Semana que vem será um nivelamento tecnológico. Então, para aqueles professores que têm alguma dificuldade em mexer nos slides, porque nossas atividades serão realizadas por meio de slides, né? Se o professor tem alguma dificuldade de mexer no Meet ou no Class, semana que vem, então, terá um encontro na terça-feira para todos os professores, né, no caso, todos os meus cursistas, participarem caso queira tirar alguma dúvida tecnológica. Então, não será computado presença e nem falta. Então, não será registrado o encontro da semana que vem. Entretanto, vocês terão essa oportunidade para participarem do encontro e tirar as dúvidas. Então, é um encontro onde será passado algumas informações gerais sobre a tecnologia, sobre o Class, sobre os slides, sobre o Meet, e daí, caso vocês tenham dúvida, é o momento de vocês tirarem. Eu vou mostrar aqui também para vocês. Então, um pouquinho, prof, a nossa turma é 00? É 00. Vou mostrar aqui para vocês o nosso Google Classroom para vocês verem as atividades. Para quem faltou semana passada, vou abrir aqui. Eu comentei rapidamente com vocês como que será nossos instrumentos avaliativos desse trimestre. Então, nós temos a atividade 1, tá? Não é para fazer ainda, será organizado nos encontros para vocês produzirem. Então, eu vou explicar ainda, não preciso se preocupar, mas ela já está aqui. Todas as orientações da produção. Então, na realidade, o que serão nossas atividades? Será uma mão na massa que os estudantes realizam, essa primeira. Então, será a vivência desse momento do mão na massa, até para vocês saberem se precisa fazer alguma adaptação, se dá certo, se é difícil, se é fácil. E a segunda atividade avaliativa será uma produção pedagógica, no qual vocês pensarão como que vocês iriam implementar caso vocês estivessem trabalhando com essa trilha de liderança e ética. Então, essa é a nossa segunda atividade. Ambas valem 50 pontos. Para quem estava nas jornadas anteriores, sabe que era 50 pontos daquele diário formativo e 50 pontos da produção pedagógica. Agora, o diário formativo foi substituído por esse momento de vivência. Então, aqui tem todas as orientações, caso vocês já queiram dar uma olhada, mas não se preocupe, porque vai ser só no planejamento 2, se eu não me engano. Então, ainda teremos alguns encontros para depois eu passar as orientações para vocês, tá? Só para vocês se situarem aqui, para quem não estava semana passada. Aqui é onde eu coloco o material dos encontros. Então, para quem perdeu semana passada, fica a gravação e fica a cópia do material. Hoje eu também vou colocar aqui o link da nossa gravação depois do encontro e vou colocar o link do material que eu usei hoje. Aqui, como vocês podem ver, é o link da Meet, que vocês fizeram o subgrupo, e o link do Jamboard. No encontro da semana que vem não terá, no outro encontro, né, aí sim vocês terão isso aqui disponibilizado. E quando eu for dividir vocês no subgrupo,
já está aqui o link da Meet, já está o link do Jamboard, vocês já podem entrar direto aqui. Quem faz parte do grupo, aí quem faltou hoje, entra daí, está precisando de mais um aqui no grupo 3, né? E se tiver mais alguém que for participar, a gente faz o grupo 4. Eu já deixei até os links aqui. Mas eu acredito que será só 3 grupos mesmo. Aqui a biblioteca, que eu comentei no início do encontro, né? Fórum de dúvidas, mas como eu disse, vocês podem entrar em contato comigo, falar direto no WhatsApp, que eu consigo responder mais rápido vocês. E aqui as legislações que eu vou colocar para vocês terem acesso, caso vocês queiram consultar. Deu tempo ali de vocês preencherem o formulário. Sim, eu já fiz. Já fez? Já fiz. Tá, e aquele link ali que eu coloquei, que são as perguntas frequentes, ó, né, as perguntas frequentes, aí depois eu coloco aí para vocês, tira suas dúvidas. Eu posso colocar naquele biblioteca, só que também é fácil de vocês acessarem, porque está no encontro 2, mas eu coloco lá que fica mais fácil. Se vocês puderem ligar a câmera para a gente fazer um print da tela, eu vou tirar aqui. Eu tô saindo hoje, professora. Não tem problema, tá? Só quem tem condições de ligar. Já arrumou o cabelo, né? Deu uma risadinha aí, né? Deixa eu abrir para ver se deu certo. Não demora muito, não fica muito tempo sorrindo. Parece que é muito tempo. Já tirei o print, deixa eu ver se deu certo. Já tá tirado. Só um pouquinho para mim colar aqui. Eu vou colocar lá no grupo, acho que deu certo. Vamos ver? Acho que ninguém saiu de olho fechado, não. Pessoal, então, ó, recapitulando, para a gente finalizar nosso encontro, temos 3 minutos, só para a gente fechar o nosso encontro de hoje. Bom, então, o que nós vimos? Nós vimos que o novo ensino médio, que o NEM, ele é formado da formação, ele é composto, né, de 2 grandes áreas, formação geral básica e o itinerário formativo, certo? Formação geral básica são aquela parte dos componentes curriculares que será comuns a todos os estudantes, e o itinerário formativo nós vimos que será aquela parte flexível. No primeira série do ensino médio, eles têm 3 unidades curriculares, que é a flexível obrigatória, né? É até contraditório isso, mas é a flexível obrigatório, que é projeto de vida, educação financeira e pensamento computacional, e a partir da segunda série, eles terão as trilhas de aprendizagem, que é a parte flexível, de escolha, que é ofertada de forma integrada. De um lado, ciências humanas e linguagens, e de outro, ciências da natureza e matemática. E nós, professores, como que nós vamos trabalhar lá na sala de aula com essas trilhas? Ano que vem tem 4 trilhas. A área de humanas vai ter uma trilha, que é a trilha de filosofia. Como que nós vamos trabalhar isso na prática? Nós temos uma trilha, que é um roteiro com os conteúdos, com as sugestões de conteúdos, com os objetivos de aprendizagem, né, os objetivos gerais, as habilidades, os eixos que serão desenvolvidos, a estratégia de ensino, sugestões de trabalhar de forma integrada, e também teremos uma sugestão de produto final para ser produzido pelos estudantes. Mas só a trilha não nos dá aquele suporte diário, levando em consideração que nós não temos os livros didáticos. Os livros didáticos que foram mandados não batem, né, com o que está sendo... Então, nós teremos a aula do RCO. Então, nós teremos a aula do RCO para aquela aula diária e teremos a trilha para ter aquela noção de tudo que será desenvolvido ao longo do ano e todo o encaminhamento. Então, nós temos a trilha, que é o trilho, e nós temos a aula do RCO, que são os vagões do trem. Resumindo, trocando em miúdos. Deixa eu ver aqui se eu não deixei nada. Pessoal, eu acho que é isso, né? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nós encerramos aqui. E depois eu vou pedir para que vocês me mandem lá no grupo quem de vocês irá participar no encontro que vem. Eu mando o link, né? Eu vou ainda definir o horário, será um horário só. Aí eu vou definir o horário com quem vai participar, e daí eu mando o link. Então, será um encontro de nivelamento. Tem dúvida em como que vai preencher um slide? Tem dúvida de como entra no Meet? Tem dúvida de como
navegar pelo Class, e-mail, do Gmail da arroba escola. Então, é o momento de vocês tirarem as dúvidas ali. Eu tenho um roteiro para passar a vocês, mas também posso estar tirando dúvidas, tá bom? A princípio, tem alguém aqui que gostaria de participar? Já gostaria de deixar o nome? A princípio, ninguém. Não? Aí vocês vejam ao longo da semana e depois me avisem, tá bom? Pessoal, então até semana que vem, para quem participar, e para quem não participar, só na outra, tá bom? Mesmo horário daí. E o link, eu vou deixar lá no mural do Classroom. Ah, eu não sei se eu vou participar, vou decidir no dia. Vai estar lá o link, eu coloco no grupo do WhatsApp tudo para vocês, tá? Alguma pergunta, gente? Não. Não? Professora, Oi. eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se, na verdade, teria como resolver. É assim, ó, já de outros cursos eu vejo essa dificuldade. Quando a gente, por exemplo, tá aqui no Meet e por alguma razão a internet cai, alguma coisa assim, a gente sai e entra novamente, a gente não consegue visualizar os links que foram deixados ali. Então, tem alguma forma de resolver isso? Não, a única forma é você falar, Caí, posta de novo o link. Não tem, não é você que não está sabendo fazer, é assim mesmo, tá? Realmente, quando você sai, aí você perdeu os links, né? Quando cai e volta, eu sei como é que funciona. Mas a única forma de resolver é você falar assim, olha, posta de novo. É a única forma. Tá ok, obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, então até daqui 15 dias ou até semana que vem, tá bom? Até. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigada, professora. Eu que agradeço.